Glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja. Eu quero ler aqui no capítulo 3 de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 e 17. Fim dos 7 dias veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e as avisarás da minha parte. Amém. Glória a Deus. Esse aqui é a parte 18. É a parte 18, né, da visão que Deus me transportou para... De 1990, Deus me transportou até 2000, de 1990, o Espírito Santo me transportou para 2018 e vi até meados de 2040. Aqui a parte 18. Só que eu senti de Deus de repetir ou explicar melhor. Eu falei 2 vezes e eu senti de falar a terceira vez. Essa do Espírito Santo e da ação dele no transformar do Espírito Santo em Deus dos exércitos. Eu vou explicar melhor essa parte. Essa aqui é a terceira vez que eu estou falando. Eu estou confirmando ela aqui agora, a terceira vez. Vou tirar alguma coisa aqui. Então vamos lá então. Eu estava em cima da região amazônica. E se eu olhar para cá, eu vejo o Nordeste, né? Eu estou em cima da região amazônica e estou aqui em cima do rio Amazonas. E na minha frente eu estava acima das nuvens, na minha frente eu via o rio Amazonas se desaguando no Atlântico Sul. Então se eu olhar para cá, eu vejo boa parte do Nordeste, né? Se eu virar mais, os meus olhos vai dar lá na região Sudeste, até a região Sul, né? Porém, se eu virar para cá, eu vou ver a região amazônica, né, o restante da região amazônica, e vou ver a Guiana Francesa, né, aqueles países lá, Guiana Francesa, Suriname e a outra Guiana. Porém, se eu olhar para trás, eu vou ver o Centro-Oeste. Então, o que foi que aconteceu? O Espírito Santo pegou e pediu para mim olhar para o Centro-Oeste. Pediu para mim olhar para o Centro-Oeste. Eu peguei, em vez de eu olhar por aqui, eu olhei para cá, né? Olhei assim, virando assim. No que eu olhei assim, olhando para o Centro-Oeste, eu ia ver Goiás, né? Porque a visão era para o Centro-Oeste, só que era sempre levada para a fronteira entre Goiás e Tocantins, aquela fronteira reta ali que divide Goiás com Tocantins. Só que a minha visão era para olhar mais adentro, né? Só que sempre respeitando esse limite, né? Quando eu olhei assim, quando eu olhei para trás, eu vi que da região, se eu olhei para trás, então significa, se eu olhasse para cá, dava para me ver toda a região amazônica, né? Só que Deus pediu para me olhar para cá. Aí no que eu olhei, eu virei meu corpo aqui, aí eu olhei o Goiás, Tocantins e Goiás. Só que pediu para me olhar um pouco mais para a região que ia dar para ver a região amazônica. No que eu olhei um pouco, só um pouco, eu não olhei
toda a região amazônica não, porque quando eu estou vendo, dá para ver somente o centro-oeste, né? Eu virei assim, aí eu estou vendo o nordeste, sudeste, vi o sul. Quando eu virei mais o corpo, eu vi o centro-oeste e Goiás. Aí minha visão parou ali. E daí foi me permitido eu olhar mais um pouco para cá, aí eu vi um pedaço da região amazônica. No que eu vi somente um pedaço da região amazônica, eu vi cruzando da região amazônica uma glória, vindo da região amazônica e ia passar próximo da divisão que faz entre Goiás e Tocantins. E vinha aquela glória, era o Espírito Santo, ele vinha. Ele vinha da região amazônica, ele ia passar em cima do estado de Goiás, próximo à fronteira. Não tão próximo, né? Próximo à fronteira. Eu vou falar para você agora onde é que ele foi, onde é que Deus foi. Você viu que ele está vindo, né? Só que ele está vindo da região amazônica. Eu fui permitido olhar, ele está vindo da região amazônica. No que eu voltei aqui, a minha visão aqui, voltei meu corpo aqui, na mesma hora, Deus me pegou e me transportou para trás. Me transportou lá para onde é que eu tinha olhado. Me transportou acima do estado de Goiás. No que me transportou acima do estado de Goiás, eu fiquei em cima de Goiânia, naquelas nuvens mais baixas. Não tem aquelas nuvens mais baixas que se formam na cidade? Aquelas próximas dos prédios. Então eu fiquei em cima de Goiânia. Goiânia tem aproximadamente, Goiânia aqui é aproximadamente, com Goiânia e Aparecida de Goiânia, oscila entre 2 milhões a 2 milhões e 200 mil habitantes, né? A grande Goiânia aqui. Aí eu fiquei aqui acima. No que eu fiquei acima, eu não falei que o Espírito Santo está vindo da região amazônica. Eu fiquei um pouco abaixo das nuvens, né? Dessas nuvens mais baixas. E dava para mim ouvir o som de tudo lá em Goiânia. Eu vi os prédios estavam próximo de mim, não tão próximo, eu estava um pouco alto. E aí na mesma hora, o Espírito Santo pegou e passou assim, o Espírito Santo passou pouco acima dos prédios. Eu estou aqui acima, Deus me colocou lá acima, abaixo das nuvens, dessas nuvens mais baixas, eu estou acima de Goiânia. Aí no que eu olhei assim à direita, o Espírito Santo pegou e passou um pouco acima dos prédios. O Espírito Santo passou bem no meio dos prédios. Nos prédios de Goiânia. Não tem a cidade, aí não tem os prédios. Ele passou bem no meio dos prédios de Goiânia. Passou bem no meio de Goiânia. No que ele foi passando, no meio de Goiânia assim, eu estou olhando aqui, ele passou, como que eu estou aqui? Ele passou assim. O Goiânia estava lá embaixo. E eu vi, eu estava bem próximo de Goiânia. Só que o Espírito Santo estava mais próximo dele, passou pouco acima dos prédios, ele passou assim reto, em linha reta, uma glória. Aí o Espírito Santo é uma pessoa, eu via ele, mão, cabelo, só que, aliás, ele tinha um manto aqui. Ele tinha um manto e tinha uma glória em volta dele. É uma pessoa, é Deus. Ele passou assim, no que ele passou reto, na mesma coisa, não tem a divisa do Tocantins, ele passou como se fosse uma linha assim, reto, por cima assim. No que ele passou, na mesma hora, apareceu uma gigantesca tronco de uma gigantesca árvore. E foi me discernido, é a árvore da vida. E na mesma hora ele foi passando assim, em linha reta, passou por cima de Rio Verde, e onde é que ele passava, o tronco da árvore da vida ia aparecendo. O tronco foi aparecendo na árvore, assim, na minha frente, assim, ó, do lado aqui, eu estou aqui, ele passou assim do lado, eu peguei, olhei, à direita, né, eu estou aqui, Goiânia está lá embaixo.
Aí no que o Espírito Santo ele veio da região amazônica, que passou por cima de Goiânia em linha reta, e onde é que ele ia passando, ia aparecendo um tronco de uma árvore, e o tronco aparecia bem no meio passava bem no meio, dividia Goiânia bem no meio, passou pela cidade de Rio Verde, dividia Rio Verde bem no meio dos prédios, passou por cima, o Espírito Santo depois passou em cima de Jataí voando, em cima de Jataí, a árvore da vida, o tronco da árvore da vida também dividiu Jataí bem no meio e entrou para dentro de Mato Grosso e passou, e o tronco da árvore da vida ia seguindo, passava por Rondonópolis e seguia. Aí falou assim, ó, e ela segue ainda, era gigantesca e eu não podia olhar para trás, porque ela vinha. Você viu que o Espírito Santo ele vinha da região amazônica? Pois bem, quando ele passou, a árvore da vida estava vindo também da região amazônica. Ela passava assim, ó, o tronco dela. Só foi me discernido que era a árvore, uma gigantesca árvore, porque Deus fez com que, foi me falado assim, é a árvore da vida. Aí falou, é Jesus Cristo, tudo foi feito para Ele, tudo foi feito para Jesus. É essa árvore da vida aí que sustenta tudo. É ela que ela faz parte da sustentação de tudo que existe e ela dá vida a tudo. Mas a origem de tudo foi feito tudo para Jesus, é Jesus Cristo. E a árvore da vida seguia assim, ó. Vinha da região amazônica, eu não podia olhar para trás, eu vi somente uma parte assim, era gigantona assim. E ela passava assim, e seguia, entrava, passava no meio de Goiânia, dividia Goiânia bem no meio, passava em cima de Rio Verde, dividia Rio Verde bem no meio, entrava, passava por cima por onde é que o Espírito Santo passou, a árvore da vida ia aparecendo, e entrava para dentro de Mato Grosso. Quando ela chegava no meio de Mato Grosso, aí eu não podia mais ver ela mais, aí falava assim, ela segue ainda, gigantesca. Eu olhava ela para cima assim, ó, ela subia acima das nuvens. No que ela subia acima das nuvens, ela entrava dentro das águas, as águas de cima, e as raízes dela se espalhavam, as raízes não, as galhas dela cobria, entrava nas águas de baixo para cima assim. Só que as raízes dela atingia toda a extensão da terra. Só que como que eu estava no Brasil, eu via que as raízes dela se espalhavam. Era-me discernido, porque nem, ó, veja só, eu estava vendo ela aqui, o tronco dela, eu não conseguia ver o tronco todo, então eu falava assim, era-me discernido que as raízes, que as galhas dela entravam dentro das águas de baixo para cima e se espalhavam e cobriam toda a terra, porém por dentro das águas. E depois essas galhas se elevavam acima das águas. Águas tremendamente profundas e tremendamente transparentes. Assim, e depois essas galhas, elas se espalhavam em 7 galhas e se espalhavam por toda a terra. As galhas, porém, por dentro das águas. Elas cobriam a terra, mas por dentro das águas. As galhas, elas entravam assim e se espalhavam por toda a terra. A terra, ela é um círculo, né? Ela pegava e fazia assim. E cobria, ela se elevava e se espalhava e cobria todas as nações da terra.
por as galhas dentro das águas. As galhas estavam dentro das águas. Agora imagina a profundidade dessas águas. Depois essas 7 galhas se elevavam acima das águas. As águas aqui. O universo está acima das águas. E depois essas galhas se elevavam, as 7 galhas se elevavam acima das águas. Aí tem aquela galha mestra, né, do tronco mestre ali, que fica bem no meio. Essas 7 galhas, elas se elevavam acima das águas e nas alturas elas sustentavam 7 gigantescos céus. O céu principal, o céu principal dos 7 é o céu do meio. É o céu do meio. Esses 7 céus e a terra estão no centro do universo. Todo o universo, a árvore da vida sustenta a vida de todo o universo, de tudo que existe, de tudo que é visível e de tudo que é invisível. Essa árvore da vida está na terra, ela vem da terra devastada e vazia. Ela sustenta a vida nas 2 terras. Só que ela vem da terra devastada e vazia. As galhas delas se espalham e se espalha sobre essa terra aqui, debaixo dela. As galhas não, as raízes. As raízes se espalham na terra devastada e vazia e se espalham nessa terra aqui que está por cima da terra devastada e vazia. E essa árvore da vida, ela se move. As raízes, né, espalhadas por toda essa terra. As galhas dela que está submersa dentro das águas, que se espalham por toda a terra, que está dentro das águas, né? Elas puxam águas que vêm de cima, as águas que estão em cima, as galhas puxam as águas que estão de cima, em veias que estão dentro dela, puxam e trazem essas águas para baixo. Essas águas dão vida e são a origem dos rios. São essas águas que vêm de cima que formam os rios que correm aqui na terra. E por onde essas águas passam, cria vida, dá vida a tudo. E deságua nos mares, nos oceanos, e dá vida a tudo. Por onde as águas passam, dá vida a tudo. E aí eu estou vendo essa árvore, tinha uma mão que me levava. Aí a mão de um anjo, né? Aí a mão pegava assim e me colocava perto, me levou e começou a me passear. Não tem em Goiânia? Eu comecei a passear assim, ó. Goiânia está aqui embaixo, ela está por cima de Goiânia, ela subiu de baixo. Ela vem da terra devastada e vazia. Sem árvore da vida não existe vida em nenhum lugar. Ela vem da terra devastada e vazia. Tá reta. A terra que foi criada do homem passou por ela. Ela passa aqui, ó. Aqui está a primeira terra. Ela já existia, a árvore da vida, né? Aí Deus fez a segunda terra, que é do homem. Aí ela pega e passa. Ela pega, né, que é? Aqui, ela passa assim, né? Aqui está a terra, ela pega e sobe assim. Só que ela vem da terra devastada e vazia. Aí ela pega e sobe. E ela passou assim, tá? Goiânia aqui. Aí a mão pegou assim, começou a me passear beirando a árvore da vida.
uma gigantesca, só me era me discernido que era a árvore da vida. E vinha a voz e falava, essa é a árvore da vida, mas também é Jesus Cristo, é a videira verdadeira. Tudo foi feito para Ele, tudo foi feito para Ele, tudo foi feito para Ele. E aí a mão me passeando, beirando a árvore, eu estava acima de Goiânia, mas agora abaixo um pouco das nuvens ali. E eu cheguei próximo da árvore, assim, eu cheguei pertinho assim da árvore, perto, não tem aquelas cascas da árvore. Aí no que eu cheguei perto assim, o meu ouvido, muito aguçado, pegou e ouvi na hora aquele barulhão dentro das cascas, aquele barulhão tremendo, barulho de águas. Aí pegou e foi me discernir, falou assim, ó, isso aí são águas que descem de cima, era assim, ó, não tem as veias da árvore, por dentro da casca, eu vi barulhão de água descendo e subindo, águas que desciam das águas de cima. Aqui, essas águas, elas estão acima. Tudo que é rebelião, pecado, anjo, Lúcifer, tudo que se chama rebelião e pecado, está preso abaixo dessas águas. Acima das águas não existe rebelião. Tudo que você imagina de rebelião e pecado é Satanás, é anjo, tudo está preso abaixo dessas águas. Desse azul que você vê aí, está tudo preso. Esse azul aí é água. Está todo mundo preso. Ninguém sobe. Os únicos que podem subir e que as águas conhecem ele e ele sobe é quem pertence a Jesus Cristo, a igreja de Jesus. Quem não pertence a Jesus é daqui para as profundezas do inferno. As águas não respeitam quem não pertence a Jesus. Aí as águas desciam de cima pelas veias da árvore da vida, e depois ela formava os rios. E depois também, quando os rios, não tem quando os rios desaguam nos mares, oceanos, aquela coisa toda, depois essas mesmas águas voltam e sobem pela mesma árvore da vida por outra vez e sobe para cima, porque a água que dá vida é a água que está acima, é um rio de águas vivas, está acima. Esse rio procede do céu do meio. Esse rio, uma imensa cachoeira de águas, procede do céu do meio. Não tem um tronco, o tronco principal que ele sobe, só que aí dele sai seis galhas. Aí o do meio ali é como fosse, não tem um candelabro, não tem aquela haste mestra do meio, pois é, aquele tronco do meio. As águas procedem dali, procede do tronco do meio, do céu. Aí não tem o tronco, acima do tronco tem essa árvore da vida, sustenta 7 céus. O céu principal é o céu do meio. O céu principal é o céu do tronco do meio. Imagina o candelabro, você entende melhor o que eu estou falando aqui. Não tem as 7 hastes do candelabro? Não tem aquela haste do meio? Pois é, o céu principal é o céu do meio. E procede, essas águas que estão aqui acima, ela procede das águas, procede do céu do meio. Cai uma gigantesca cachoeira e depois se forma o rio. Eu não vi o fim do rio, mas foi-me dito que era um rio. Rios de águas vivas, rios que têm conhecimento, têm voz, eu ouvi a voz, e
procede águas, águas vivas, procede vida dele. Vida, vida a tudo. Vida a tudo. Então você entendeu, né? Então, depois sobe as águas, depois sobe. As águas descem desse rio principal e formam os outros rios aqui na terra. E depois essas águas voltam e sobem de novo para cima. E fica naquela, sobe e desce. E são milhões e milhões de veias da árvore que descem e formam os rios. Milhões. Eu escutei aquele barulhão. Eu cheguei assim próximo das cascas e aquele barulhão de água subindo e descendo. Eu não via as águas. Eu escutava o barulho. Aí dentro tem veias e que pegam águas de cima, descem e depois as águas sobem, que formam os rios. Aí eu estou continuando olhando, daqui a pouco eu vejo, não tem as cascas, das cascas saindo da árvore, não tem toda a árvore, eu vi que delas, do tronco, saía oxigênio e dava vida a tudo. Dava vida a tudo. Oxigênio da árvore. Oxigênio, é ela que dá vida a tudo aí, ó. Falou para mim. Aí eu tô vendo aquilo, e aí Deus pegou e falou para mim assim, ó. Olha para baixo, você tá vendo Goiânia, você tá vendo a sua cidade, né? Eu falei, eu tô vendo. O Espírito Santo falou. Você viu que eu passei e essa árvore aí tá no meio, né? Tá no meio da sua cidade. Lá na frente você tá vendo a cidade de Rio Verde, ela passa por Jataí e segue. Só que você está observando que ela passa no meio de cada cidade, dividindo. Eu falei, tô. Aí Deus pegou e falou assim, ó, eu coloco uma divisão nessa nação. Uns vão estar do lado da direita, outros vão estar do lado da esquerda. Significa decisão, significa que uns estão do lado da morte, divisão de ideias. Só sei que uma ideia leva à morte, a outra ideia leva à vida. A verdadeira vida é Jesus Cristo. Só que uma ideia já leva a pessoa para o inferno. É como fosse a religião do demônio. É uma ideologia maligna. A salvação é em Jesus Cristo. Eu só tenho que falar isso aqui, ó. Eu coloco uma divisão nesta nação. Divisão de ideias. Você está vendo aí que essa árvore passa bem no meio da cidade? Divisão. Aí falou assim, agora, você viu que estão divisão de ideias, né? Aí pegou e falou assim, ó, olhe agora para a parte que não está coberto pela árvore da vida. Aí eu vi que a parte que não estava coberta pela árvore da vida, não tem a terra devastada e vazia, não falei para você que ela estava lá embaixo? São duas terras, né? A devastada e vazia está abaixo. Daqui a pouco ela fez assim, ó, a terra devastada e vazia pegou e subiu. Subiu. No que ela subiu, ela tomou conta dessa terra aqui. A árvore da vida fazia uma divisão no Brasil todinho assim, ó. A região nordeste, a região, boa parte de Minas Gerais, a parte norte de Minas Gerais, que faz fronteira com o Nordeste, e boa parte da região amazônica, apareceu a terra devastada e vazia. Aí pegou e falou assim, ó, isso aí que você está vendo é a terra devastada e vazia. Porém, como que esses que pertencem, falou assim, ó, isso aqui que eu estou te mostrando é uma divisão de ideias, entenda, é uma divisão de ideias. Eu só sei que quem está do lado dessa ideia está mais propenso ao inferno.
É como se fosse uma religião já direcionada ao abismo. À esquerda. À esquerda. Aí pegou assim, a terra devastada e vazia pegou e apareceu. Aí na mesma hora eu olhava para cá, aí a terra devastada e vazia apareceu e a terra ficou vermelha e escura. Vermelha e escura. A terra ficou da cor, não tem a nossa terra aqui que tem essa cor normal. A terra que não estava coberta pela árvore da vida, ela ficou da cor da terra devastada e vazia. A cor da terra devastada e vazia, a terra devastada e vazia subiu e tomou conta da parte que pertencia a dessa ideia mais propensa ao inferno. E aí ela ficou devastada e vazia. Os únicos lugares que ficou ainda visível foi as cidades aonde a árvore da vida fazia a divisão. Só que quando eu olhava para a cidade, eu estava bem aqui, a árvore da vida estava aqui, a cidade, eu conseguia ver, quando eu olhava para a cidade que a árvore da vida passava em cima, ela passava bem no meio assim, da cidade. Só que quando eu olhava para a cidade, não tem a parte que estava coberta pela árvore da vida, era me permitido eu ver ela coberta pela árvore da vida. E ela era coberta pela cor da árvore da vida. Ela era visível, só que ela tinha a cor da árvore da vida. Deus agindo. Deus agindo, entendeu? Mas na parte que ela, aqui, a árvore da vida fazia assim, aí não tem aqui a cidade, ela foi dividida bem no meio. Goiânia, lá na frente Rio Verde, Jataí. Só que você tem que jogar essa divisão agora para todas as cidades. Deus falou assim, o que você está vendo é uma divisão de ideias. Deus ia colocar uma divisão de ideias nessa nação. Não sei se você está me entendendo aqui, é uma divisão de ideias em todo o Brasil. E tem uma parte que pertencia, estava mais propenso ao inferno, ao engano. E aí, a terra, aí a parte que eu olhava da cidade, que estava na frente da árvore da vida, a árvore da vida passou bem no meio assim, da cidade, né? Goiânia, Rio Verde e Jataí. Passava bem no meio assim, e entrava para dentro de Mato Grosso. Só que ela vinha da região amazônica, né? Aí eu conseguia ver a cidade lá embaixo, a outra parte agora que a árvore da vida não estava por cima dela, passou bem no meio. Aí a cidade que estava na frente da árvore da vida ficou da cor, tinha uma luminosidade da terra devastada e vazia, escuridão com vermelhidão. Era escuro com vermelho, como fosse uma luz vermelha no meio da escuridão. Só que na frente, então eu estou aqui, aí eu estou vendo aqui Goiânia, né? Aqui está a árvore da vida, e lá embaixo eu estou vendo a parte que não ficou coberta pela árvore da vida, a outra parte de Goiânia. Eu olhava mais para frente, eu via Rio Verde, a outra parte que não foi coberta pela árvore da vida, a metade. Lá na frente eu via Jataí, a metade de Jataí que não foi coberta pela árvore da vida. Toda essa parte que não era coberta pela árvore da vida estava com a cor da terra devastada e vazia. A terra lá de baixo, só que a terra lá de baixo subiu para cima e tomou conta. E ficou tudo vermelho. A cidade eu via vermelho, vermelho e escuro. Só que o interessante é que quando a cidade acabava, essas cidades que eu estou falando para você, aí você já joga agora a região amazônica. Eu peguei, olhei para a região amazônica, para a região nordeste, um pedaço do nordeste de Minas Gerais, o restante do nordeste todinho. Ficou tudo devastado e vazio. A terra ficou devastada e vazia. E com a cor vermelho escuro. Aí Deus pegou e falou assim, ó, esses aqui, o que eu estou mostrando para você é divisão de ideias. Divisão de ideias. E essa parte que está passada pela árvore da vida, que está coberta pela árvore da vida,
é porque eu estou agindo na sua nação. Essa parte que está coberta pela árvore da vida é porque eu estou agindo sobre a sua nação. Esses que estão cobertos pela árvore da vida estão tendo conhecimento da salvação, estão tendo conhecimento que conduz à salvação em Cristo Jesus. Agora, essa parte que você está vendo, que está vermelha escura, são os que pertencem à morte. Eu já coloquei essa terra devastada e vazia, porque essa ideia das trevas, as pessoas que se aliam com ela, já diante de mim, já pertencem à morte. Já pertence à morte. Só que eu estou agindo. Aí eu olhava para a árvore da vida, ela vinha devagarzinho, ela vinha atingindo, ela vinha da região centro-oeste. E o projeto dela era atingir todo o Brasil. Ela se movia em direção à região nordeste, para a região, o restante da região amazônica, né? Ela ia ocupar, ela vinha com um projeto de atingir todo o Brasil. Ela se movia, eu olhava para baixo assim, eu via que ela se movia, só que ela se movia bem lentamente, como se fosse, não tem os movimentos das placas tectônicas, o movimento dos continentes, ninguém consegue perceber, mas dizem que é. Só que pelo meu discernimento eu olhava, discernimento não, eu via que ela se movia, só que você só percebe pelo discernimento. Aí ela se movia. Aí Deus falava assim, as pessoas têm que lutar. Peça para a igreja orar que eu vou trazer vida para toda esta nação. Entendeu? Aí eu pegava e olhava para dentro da árvore da vida, foi me colocado para me olhar mais para dentro dela. No que eu bati minha visão na casca dela, eu voltei aqui, né? Se eu voltei, então eu estou olhando para dentro do estado de Goiás. Eu olhava ela assim de cima para baixo. Aí foi me falar assim, olhe mais para dentro. Só que eu estava olhando somente a casca, só que a minha visão bateu nela e foi até um certo tanto adentro e descendo dentro do estado de Goiás. Só que não foi permitido eu olhar mais para frente. Só que aí pegou, a minha visão batia, só que não ia lá, assim. Aí Deus pegou e falou assim, ó, o que eu estou dando discernimento para você ver, você está olhando para a capital do seu país. Significa que essa árvore da vida, que sou eu, né? O nome de Jesus, estou agindo na sua capital, na capital da sua nação, Brasília. Entendeu? Por causa da oração do meu servo, profeta e pastor Silas Malafaia, que começou em 2013, quando ele fez uma profecia, uma reunião lá em Brasília e profetizou. Deus está vindo desde aquele tempo, agindo em cima da profecia do pastor Silas Malafaia. Deus está agindo desde aquele tempo, quando ele profetizou. Aí, entendeu agora então? Só que aí eu estou aqui, daqui a pouco minha visão pegou e disparou de novo. E eu vi, gente, não tem o centro da árvore da vida, gente do céu. No centro da árvore da vida tem uma glória tremenda. Essa glória sobe para cima. Não tem a árvore da vida, o centro dela. Ó, bem no centro da árvore da vida sobe uma glória. Não tem os 7 céus? Clareia os 7 céus. Sobe a glória, se espalha pelas 7 galhas e clareia os 7 céus acima. As 7 galhas da árvore da vida sustenta 7 céus acima das águas. As águas estão aqui, sobem e lá acima das águas. Acima das águas. Não é a água aqui, o céu aqui, não. As águas estão aqui, é como se fosse um imenso oceano, você não vê o fim. Só que foi falado para mim que é um rio. Aqui estão as águas. As 7 galhas estão dentro das águas. Depois essas 7 galhas
se eleva acima das águas, entendeu? Acima das águas. As águas estão correndo aqui. As 7 galhas sobem aqui. Ela sobe assim, ó. 7 galhas, né? 7. Como é que é? 7, né? É. Aí sobe assim. Aí aqui em cima das águas, lá acima as galhas sobem aqui. Aí bem acima das águas existem 7 céus. Acima, bem acima das águas. 7 céus. O céu principal é o céu do meio. E aí eu vi que tinha uma glória tremenda, gente. Como um fogo. Eu não falei para você que essa árvore da vida vem da terra devastada e vazia? São 2 terras. Só que ela sobe da terra devastada e vazia. É a primeira terra. Gente, não falei para você dessa glória? Essa árvore da vida, o tronco dela vai até a terra devastada e vazia. Aí não tem, eu falei para você, bem no centro dela, tem aquela glória gigantesca. A glória é gigantesca, mais gigantesca. Eu não sou permitido falar a largura, eu não sabia também. Gigantesca demais, eu olhava assim, gigantesca. No centro, eu vi que abaixo aqui está a terra devastada e vazia. Aqui está a segunda terra. Aí aqui a galha não sobe aqui, a galha sobe bem aqui no meio. Entre a terra, aqui está a terra devastada e vazia, e a árvore da vida sobe. Aí, no que ela está subindo aqui, não tem esse espaço que você vê aqui, vazio, entre a terra e essas águas azul que você vê em cima aí, tem um espaço, não tem? Entre a terra devastada e vazia, que é a primeira terra, entre a terra devastada e vazia e a segunda terra da humanidade, existe um vazio. Aí a árvore da vida sobe da terra devastada e vazia e entra dentro dessa terra nossa. Então ela está ligando, né? Ela passa pelo espaço da terra devastada e vazia, essa segunda terra nossa aqui. Eu vi que bem no centro desse espaço, bem no meio do espaço, depois eu vou falar para você o que eu vi. Eu não falei para você que ela tem uma cor vermelha escura? Não é uma cor vermelha? Depois eu vou falar. A terra devastada e vazia tem a cor vermelha e escura. Tem algo que alumia ela. Vermelho. E aí eu peguei e voltei meus olhos, né, para cá. E aí eu vi, quando eu olhei, o Espírito Santo, ele pegou e começou a ir de encontro à região Nordeste. No que ele foi indo de encontro à região Nordeste, subindo, eu estou indo. No que eu estou indo aqui, a mão me levando. O Espírito Santo estava bem baixo assim. O Espírito Santo estava bem baixo. Uns 50 metros do chão, e tinha uma mão que me levava, que eu estava mais assim, eu estava próximo das nuvens. Aí a mão foi me levando. E aí começou a aparecer não, já estava milhões e milhões de buracos. Milhões de buracos. A terra devastada e vazia, gente, e o interessante é que ela apareceu bem a terra devastada e vazia, ela subiu e tomou conta da terra que não era coberta pela árvore da vida. Ela cobriu, porque as pessoas que pertencem à mentira já pertencem ao inferno. Se morrer já está condenada. Aí a mão estava me levando assim, aí eu via milhões de buracos. No que a mão está me levando, o Espírito Santo está na frente. Eu via que os buracos, não tem um buraco, que eu falei para você que os buracos aparecendo, gigantescos buracos, os buracos afundavam, os buracos abriam assim, buraco da largura de um quarteirão, ou maior, tinha menores também, eles abriam assim,
A mão estava me levando assim uns acima. E eu estou descendo cada vez mais. No que eu estou descendo cada vez mais, os buracos abriu, eu olhava, a mão era transparente, parecendo um gelo transparente. Quando eu olhava para baixo assim, tinha um buraco que abria abaixo da mão. Não tem aqui a mão? Lá embaixo, assim, uns 300, 500 metros abaixo, na terra devastada e vazia, parecendo um deserto vermelho escuro. No deserto abria um buraco. Quando eu olhava, minha visão disparava dentro do buraco. Eu via nas profundezas da terra devastada e vazia o inferno. Eu via que ela levava até o inferno. É como se fosse túnel. Falava só, o que você está vendo aí, esse que eu estou colocando você para olhar lá no fundo, o que você está vendo lá no fundo é o começo do inferno. E eu andando os buracão, abrindo. De vez em quando eu estava andando assim, os buracão abriam assim, e abrindo, eu olhava para frente, buraco abrindo. Aí Deus pegou e falou assim, ó, esses buracos que você está vendo aí, quando começar, desde a época que eu peguei você da década de 90 e transportei você para esse futuro aqui e além, estão aparecendo buracos no seu mundo. Buracos não muito largos e também não vão ser muitos. Só que as pessoas vão ficar, a mídia vai mostrar na TV, as pessoas vão ficar com medo disso aí, vão comentar muito isso aí. Só que você vai falar para elas que quando começar a aparecer esses buracos que as pessoas vão ficar assombradas na terra, no seu mundo, na terra do homem que eu fiz, esses buracos, milhões de buracos que vocês estão vendo aqui na terra devastada e vazia, significa que esses buracos aqui, esses buracos que você está vendo, são rotas de fuga. O que você está vendo aqui é a terra devastada e vazia. É a primeira terra que eu criei. A terra do homem é a segunda. Uma está dentro da outra. Uma está dentro da outra. Essa terra, esses buracos que você está vendo, e eu estou permitindo abrir milhões e milhões agora, são rotas de fuga dos exércitos de Satanás. Quando eles perdem a guerra para os meus exércitos, eles fogem por esses buracos. Se eles conseguirem ultrapassar certos limites, esses buracos levam até as profundezas e até o inferno. Se eles conseguirem ultrapassar certos limites de profundidade, os meus exércitos não podem ir lá buscar eles. É uma lei da guerra. Existem leis da guerra, existem leis. E aí, mas também eu estou permitindo que apareça. Sabe por que você está vendo aparecer milhões de buracos na sua presença? Milhões, além dos buracos que você já viu que existem. Sabe por que você está vendo esses milhões de buracos aparecendo, que eu estou deixando você ver aparecendo? É porque se aproxima o dia da grande batalha final, onde todos do inferno, os demônios e os anjos vão subir para a peleja final, porque se aproxima o dia da peleja final. E você vai falar para as pessoas isso aí. Que esses buracos que estão aparecendo no seu mundo visível é um alerta, é um sinal que eu estou dando, que está se aproximando. E também significa esses buracos que eu estou mostrando para você aqui. Significa que quando começar a aparecer algumas centenas de buracos no seu mundo visível, é um sinal que eu estou dando que vai aparecer milhões de buracos na terra devastada e vazia. Porque se aproxima o dia da grande peleja final. E aí, o Espírito Santo pegou e foi indo, né? Aí é aqui que eu quero explicar melhor. E ele foi indo. Eu não falei para você que tem que entre no começo, isso aqui que no começo que eu falei para você, não tinha Minas Gerais. Minas Gerais, aquela parte de Minas Gerais, como fosse uma península, que ela
aqui está Minas Gerais e ela faz isso assim, ó, ela pega e desce. Aquela parte que faz a divisão entre São Paulo e Goiás e aquela ponta dela que tem sentido para o sul do Brasil, eu não falei para você que tinha 10% ali, só que agora, quando a terra ficou devastada e vazia, eu não falei para você aquela ponta ali entre São Paulo e... Eu só sei que aquela ponta de Minas Gerais é entre Goiás e São Paulo, né? Aquela ponta que desce, que vai sentido o sul do Brasil. Eu falei 10% ali. Só que esses 10%, quando Deus mostrou a terra agora devastada e vazia na divisão, os 10% ficou na região nordeste de Minas Gerais. É aquela região, pegou um pedaço de Minas Gerais e passava para dentro da Bahia e atingia os 10% de Minas Gerais ficou devastado e vazio e tomou conta também toda a região nordeste, ela passava ali, os 10% de Minas Gerais que faz fronteira com o Nordeste, fazia parte da terra devastada e vazia, que era unida ao Nordeste e partes da região amazônica, 10% de Minas Gerais. Só que esses 10% que fazia fronteira com a Bahia. E aí o Espírito Santo está indo, né? Aí daqui a pouco ele pega, está indo. E eu falei para você que eu olhava para a guerra ficou tudo longe. Eu olhava para a fronteira com Brasil e Guiana Francesa, eu via a região amazônica bem longe, bem longe. Eu via a guerra, mas eu via ela bem longe. Bem longe, meu senhor, eu olhava, corria toda a região amazônica. Eu olhava, eu não conseguia nem ver o final, eu via tudo distante agora. Tudo distante. Eu vi os exércitos brigando, bem distante também. Eles faziam um circo, uma barreira, os exércitos das trevas. Eu estava de trás, né? Eu estava aqui na região centro-oeste. Então, se eu olho para cá, para frente, eu estou vendo os exércitos das trevas, porque os anjos de Deus estavam indo de lá para cá. Os exércitos das trevas faziam uma barreira que vinha da Guiana Francesa e passava pela região amazônica todinha ali, a fronteira, né? E passava pela região nordeste e chegava até o nordeste, 10% de Minas Gerais ali, foi tudo tomado. Os 10% de Minas Gerais. Tomava o nordeste todinho e entrava 10% de Minas Gerais, adentro de Minas Gerais. Só que eu via tudo distante, bem longe mesmo, bem longe. E eu vi o som da guerra bem distante também. E daqui a pouco eu olhei para o Espírito Santo, assim, o Espírito Santo está indo. Ele pega e passa, eu estou como se fosse um estado distante dele. Eu estou vendo ele seguindo, ele está mais ou menos 50 metros do chão. Ele está seguindo. Aí ele passa pela Bahia, foi isso aqui que eu não explico, que eu falei errado antes. Ele seguiu e ele estava em sentido a região, ele estava indo para a região do Rio Grande do Norte. A capital do Rio Grande do Norte é Natal, né? Ele estava indo para aquela região lá. E aí eu estou vendo aquilo, aí daqui a pouco eu vejo uma fumaça descendo, eu olhei para cima, as águas de cima, não tem as águas, esse azul aí, eu via, esse azul é água, um gigantesco rio. Um rio que corre para a direita, um rio que tem conhecimento, águas vivas que dão vida a tudo por onde passam. Essas águas descem e formam os rios aqui. Um rio que corre para a direita, lá acima. Eu peguei e vi um paredão de águas, e a minha visão discernia, batia e eu vi que as águas corriam. É imperceptível a correnteza dela, só percebe a correnteza dela quem tem o discernimento de Deus para ver. Como que é literal, se tiver um telescópio altamente, consegue ver o movimento dessas águas assim. Acredito eu.
E aí eu vi das águas, não tem as águas, eu olhei para as águas acima e eu vi que uma gigantesca fumaça descia, vinha de todo o universo, viajando e submergia, batia nas águas, atravessava as águas, uma fumaça que vinha de tudo que existe no universo, tudo que é visível, tudo que é invisível. Ela passava pelas águas, gigantesca, infinita fumaça. Ela descia, passava pelas águas profundas de cima e ela ia de encontro ao Espírito Santo. E ela vinha cada vez mais se afunilando. Eu estou falando uma gigantesca fumaça, só que era individualmente. Era individual, só que ela se concentrava acima das águas e desciam. Tudo que existe vinha clamando. Só que vinha em forma de fumaça, viajando no universo todinho. E batia nas águas e desciam. E o Espírito Santo estava voando sentido a região para Natal. Ele estava passando por todo o litoral do Nordeste, ali uns 200 quilômetros dentro do Brasil. Do litoral ali. Ele estava subindo. E por onde ele passava, tudo dava glória a Deus. Tudo dava glória a Deus e ele passava assim. Onde é que ele passava, a terra era devastada e vazia. Só que onde é que ele passava, transparecia as pessoas e as coisas que glorificavam a Deus. A igreja, as irmãs cantando na igreja, e subia uma fumaça, e o Espírito Santo se movendo. Mostrava as árvores. Onde é que o Espírito Santo passava, aí eu conseguia ver a terra normal. E as árvores, as folhas, tudo dando glória a Deus. As folhas dando glória a Deus. Tudo que você imagina. Até o vento. Eu via o vento. Não tem esse vento que é invisível? Não tem esse ar aqui? Não tem isso aqui que você fala, não, aqui é nada. Eu via esse nada. Tem cor. Tem cor e tem voz. E glorificava a Deus. O nada, isso aqui, ó. Glorificava a Deus e tem voz. O vento tem cor e glorifica a Deus, tem voz também. E aí, e os passarinhos tudo glorificando a Deus, o Espírito Santo se movendo. Só que ele foi indo. E aquela fumaça vinha de encontro a Deus, assim, ó. E ela vinha se afunilando, ela passava pelas águas e vinha se afunilando de encontro ao Espírito Santo. Aí ela, como fosse assim, ó, ela vinha se afunilando. Aí ela batia bem nas costas aqui de Deus, aqui, ó, batia nas costas. No que ela vinha assim, o Espírito Santo pegava assim, ó, e olhava ela assim, ó, olhava aqui. É como fosse que ela batia aqui, e o Espírito Santo pegava ela aqui, ó, e olhava. Aí ela tinha uma voz, ela falava bem assim, ó, a fumaça infinita que vinha de todo o universo. Tudo que existe, tudo que é visível, tudo que é invisível. Falava assim, ó, clamava assim, ó, Iau! Iau, Iau, ó Altíssimo, nos dê vida e alegria de viver. E chorava como um bebê recém-nascido. A voz, não tem quando a criança nasce e o médico bate na criança e a criança começa a gritar? O grito do universo é daquele jeito. Todo o universo clamando a Deus. E clamava assim, ó, Iau, Iau, Iau. Eu ouvi, era a mesma coisa. Eu ouvi a voz. Era um gigantesco, um infinito bebê, universo recém-nascido. Tinha a voz de um bebê. É não você pegar um bebê recém-nascido, só que você pega e transfere essa voz para o universo. É a mesma coisa de um bebê recém-nascido. E clamava, Iau, 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 3 vezes, e falava assim, ó Altíssimo, nos dê vida e alegria de viver. Vida, árvore da vida. Alegria de viver, o candelabro. Depois eu vou falar para você do candelabro. Não estou falando da árvore da vida? Pois é. E aí, eu estou vendo aquilo, aí eu não falei para você assim que aí tinha uma glória aqui em cima, né? Uma glória. A glória do nome de Jesus. Aquela glória do nome de Jesus aqui em cima, aqui, ó. E aí,
Não falei para você que quando o pastor Silas Malafaia, mas a igreja orava e estava aquela guerra em cima, não subia relâmpago, saía destruindo os exércitos, só que agora o nome de Jesus, a glória do nome de Jesus ficou acima. E a igreja, comandada pelo pastor e profeta Silas Malafaia, a voz da igreja, ela já não subia mais não, eu não vi ela subindo. Deus mostrou a glória, Deus me mostrou agora o poder que está acima de todo o poder. A glória do nome de Jesus está acima, só mostrou isso aí. E a igreja agora ficou lá em cima com Jesus. Eu não falei lá dos querubins, que fala lá em Ezequiel que eles viajam que nem relâmpago. Dentro daquela glória que cobria todo o Brasil, cobre o mundo todo, só que eu estou falando de Brasil. Eu olhava para cima assim, a glória, o nome, a igreja tem o nome de Jesus. O nome de Jesus é como se fosse uma gigantesca nuvem de glória acima do Brasil. Uma glória tremenda. Eu tenho que falar, eu tenho que dar uma imagem aqui para você, que senão você, é como se fosse uma nuvem, mas não é nuvem não, é uma glória tremenda. Mais espessa do que a nuvem que você vê, mais real do que essa nuvem que você vê. Só que dentro dessa glória do nome de Jesus, a igreja estava unida com ele lá e soltava aqueles relâmpagos do meio daquela glória, assim, do meio daquela nuvem, bem, bem, para cá, dentro da glória, dentro daquela glória. Aí falava bem assim, ó, os relâmpagos que dava dentro e atingia todo o Brasil por dentro. Não estou falando atingir o Brasil assim, não, por dentro daquela glória. Era a igreja bradando e tinha a voz do pastor Silas Malafaia que bradava mais alto. Era ele que regia toda a igreja do Brasil. E ele falava assim, com a voz da igreja, ele falava assim, ó, eu professor, só que vinha um estrondo. Aqueles relâmpagos que dava dentro da glória era um estrondo. Aí o estrondo, ele passava por dentro da glória. Aí eu estava aqui, olhava, e o estrondo passava e vinha o discernimento. O estrondo tinha voz. Só que quando ele passava por mim, que era discernido, que era aquele estrondo. A voz do estrondo foi discernido na hora. Aí falava bem assim, ó, eu profetizo em nome de Jesus. Era a igreja, só que tinha uma voz a voz mais grossa, como se fosse um maestro, como se fosse o cantor mais forte. Era a voz do pastor Silas Malafaia. Só que acima da voz dele tinha 3 vozes. Era a voz, e tinha uma que era maior, porque está aqui na terra, é a voz do Espírito Santo. E aí eu peguei, olhei, eu vi o Espírito Santo. Não tem o Rio de Janeiro? Eu vi o Espírito Santo bem assim no Rio de Janeiro, grandão. Ele subia das águas assim, ele estava acima das águas. E ele fazia, aqui estava cheio de nuvem em volta dele assim, aí estava bem aqui em cima assim, com a mão estendida. Em frente ao Rio de Janeiro, uns 100 quilômetros adentro da capital do Rio de Janeiro, nas águas, uns 100 quilômetros lá dentro, eu vi o Espírito Santo grandão assim, da mão dele saía a voz que a mão dele sustentava era a voz da igreja, com a voz mais grossa do pastor Silas Malafaia. E aí tinha uma voz tinha 3 vozes que sustentavam essa voz da igreja, onde a voz do pastor Silas Malafaia era mais grossa. Tinha 3 vozes que sustentavam a voz da igreja, com o pastor Silas Malafaia. Era a voz de Deus. O principal que está aqui na terra, a voz principal, era a voz do Espírito Santo. Aí a voz da igreja saía lá da mão do Espírito Santo, passava pelo Rio de Janeiro, por cima do Rio de Janeiro, e atingia todo o Brasil. Aí o Espírito Santo pegou e me lançou nas cidades, e daqui a pouco a voz passava assim, não tem Cuiabá? O estrondo da voz, o pastor Silas Malafaia pegava, eu profetizo. Meu Deus do céu, não tem assim, não tem Cuiabá? Não tem como você estar vendo assim, como fosse um estrondo,
Eu não estou falando aquele ventinho, não. Não tem, não tem quando a bomba atômica estoura assim, que vem aquela luz assim, que explode tudo. Só que o som, a voz do pastor Silas Malafaia tá vindo aí. A voz do pastor Silas Malafaia. No que a voz dele vinha assim, não tem uns prédios, eu falei, vai arregaçar tudo agora os prédios. Que era um vento, eu vi que era um vento destruidor. Quando a voz dele passava pelos prédios, a voz dele tinha capacidade de arrebentar tudo, só que passava pelos prédios, atingia os prédios, mas não quebrava os prédios. Atingia, quebrava, eram as pessoas que estavam vendo o pastor Silas Malafaia. No que passava pela cidade, assim, pá! A pessoa, ei, eu escutava as pessoas dentro dos prédios, as pessoas, a alma das pessoas, ai meu Deus do céu, ei, e o pastor Silas Malafaia, eu profetizo. Quando ele falava, era como se fosse que o Espírito Santo tivesse dado um chicote para ele meteu nas pessoas, sabe? O Espírito Santo falava assim, sou eu que uso ele, quando ele fala, eu uso a palavra que eu coloquei na boca dele, e eu balanço as pessoas. Eu via dentro dos prédios, nas casas, é como se fosse que as pessoas batissem um joelho no outro, assim, ó, a palavra de sapecar. E quando a voz dele passava, tinha gente que dava glória a Deus, e eu via aquele barulho na cidade, glória a Deus. E tinha gente que ficava ele batendo, ele falava com tudo. Deus falava assim, eu vou dar autoridade para ele falar com a igreja, com os caminhos desta nação e com quem está fora da linha. Dos quatro, ele é o menor, na visão humana. Ele é o menor em poder financeiro, em poder de mídia e em poder de igreja. A igreja dele é a menor. Mas diante da minha presença, ele é o maior porque ele não foi covarde. Isso que você está vendo aí é quando ele fala naquilo que eu sustento ele. Quando ele fala, ele atinge tanto a igreja, aqueles que eu quero falar, como também os caminhos desta nação. A ele eu dei 2 poderes. Ele é profeta e pastor, o meu servo. E aí, era a voz, e passava por Manaus, onde é que a voz do pastor Silas Malafaia passava assim, estourava tudo. Não tem a capital de Amazonas? A voz dele vinha assim, ó, e passava pela capa, parecia que ia arregaçar, como fosse uma bomba atômica que explode, se arregaçando tudo na frente. Só que tem uns prédios, a voz dele vinha, passava pelos prédios, não atingia nada os prédios, mas moía a pessoa que ouvia. A pessoa que estava com Deus se alegrava, eu estava por cima, eu via as pessoas, glória a Deus, mas as pessoas que Deus, a voz passava assim, eu via a alma das pessoas, as pessoas, eita, e as pessoas assombradas, e o joelho batia no outro assim, e seja quem for, porque é Deus que fala através, é Deus que usa a palavra, é Deus, o Espírito Santo separou esse pastor, tremenda chamada desse pastor e profeta. Tudo está acontecendo no Brasil, começou a partir de 2013. Tudo isso que eu estou falando aqui, já tem, não sei quanto tempo que eu estou falando, não termino. Porque eu tenho que falar direito, isso aqui não é para qualquer um, é para todos ouvirem, aqueles que Deus chamar. É só para esse pastor ver aqui, não é para a multidão de gente, não. E aí, onde é que o pastor fala? Deus fala assim, sou eu que sustento a palavra dele, sou eu que falo com essa nação todinha. Ele, a igreja dele é pequena, mas na verdade eu dei foi essa nação todinha, toda a minha igreja dessa nação ouve ele. Eu dei autoridade, influência, né, dele. Ele é pastor e profeta sobre toda a igreja dessa nação. Eu dei à igreja o tempo dele. É ele que fala e toda a igreja do Brasil ouve ele. Toda a minha igreja. Não é a igreja do pastor Silas Malafaia lá no Rio de Janeiro. Ele tem poder e autoridade sobre toda a igreja do Brasil. E tem autoridade sobre os caminhos desta nação. E aí o Espírito Santo está dirigindo aqui, né? Aí daqui a pouco lá na frente,
quando ele foi chegando na região de Rio Grande do Norte, ele foi chegando assim, aí daqui a pouco eu vi o som da guerra começou a aumentar. O som da guerra começou a aumentar, começou a aumentar. E começou a passar por mim o som da guerra. Começou a aumentar o som. Você viu que eu falei que o som da guerra estava bem baixo? Só que agora o som da guerra começou a aumentar. E começou a passar por mim. E só que o som da guerra vinha e falava assim, ó. Era dragão gritando, milhões, bilhões de dragão e serpente gritando. Era anjo, leão, estrondo ensurdecedor de trombeta, bradando, anjos dos exércitos de Deus e anjos do diabo bradando. Era a igreja bradando. Gente, viram uma cacofonia no meu ouvido aqui, só que o som da guerra passava aqui, pedindo permissão. Uns pedindo permissão para entrar mais demônio, para entrar demônio por outros países, porque a gente estava entrando demônio somente pela Guiana Francesa. Nos dê permissão para entrar forças da potestade da Venezuela, forças da potestade da Bolívia. Aí vinham as outras vozes de leão, estrondo ensurdecedor de trombeta pedindo, nos dê, mande mais exército para nós, mande mais exército para nós. Aquela cacofonia, só que elas vinham aqui, aí o Espírito Santo está lá chegando na região de Rio Grande do Norte, ele está seguindo assim, gente, foi passando pelo Nordeste e foi indo. Ele está chegando lá em Rio Grande do Norte, e onde é que ele passa? Ele está passando aqui e aquela glória, todo mundo se alegrando. Era gente batizada no Espírito Santo, era gente cantando, era os passarinhos tudo louvando a Deus. Onde é que ele passava, a terra ficava normal, mas toda a terra que estava ali era devastada e vazia. Só por onde ele passava que mostrava as pessoas lá na igreja, as pessoas que ele estava agindo sobre elas. Aí aquela coisa tremenda da guerra vinha assim, e fazia que quando chegava em mim assim, passava aqui por mim assim, ó. Porque eu estava indo na direção do Espírito Santo, né? Uai, se eu estou indo na direção do Espírito Santo, aquelas vozes também estão querendo ir lá também, hein? Só que elas vinham aqui, e quando chegava aqui, eu via que elas faziam assim, ó. Se espalhavam assim, ó. Não conseguia chegar até lá. Só que elas iam, cada vez estavam se aproximando. Só que aí veio agora a oração da igreja, gente. Gente, a oração da igreja, ela passou por mim. E a oração da igreja veio na hora. Passou por mim assim, ó. Ela se sobrepôs acima dos exércitos dos 6 bilhões de anjos das trevas e também sobre os 200 milhões de anjos de Deus. A oração da igreja, ela tem poder sobre tudo. Ela passou por mim assim, ó. Passou assim, ó. Eu estou aqui como se fosse uma estrada, então ela passou por mim. Ela passou por mim porque eu estava indo em direção ao Espírito Santo. Tinha uma mão que estava me levando. Ela passou por mim assim, e ela foi rompendo tudo, e foi lá no Espírito Santo. Ela já estava indo, só que agora uma oração mais direcionada. E ela foi indo lá no Espírito Santo. Quando ela passou por mim assim, aí eu escutei na hora o estrondo. Até então era estrondo de dragão, bilhões de dragão e milhões de voz de dragão e de serpente, os exércitos das trevas, e milhões de voz dos exércitos de Deus, voz de leão, estrondo de trombeta. Só que elas passavam e elas não tinham tanto acesso a Deus, não. Quando eu chegava aqui, elas faziam assim, ó. Elas iam, mas elas iam meio paradas. Só que a oração da igreja passou por mim e eu vi aquela fumaça. Uma tremenda fumaça passou por... Fumaça com uma glória. Passou por mim assim, ó. Como fosse uma carreta. Eu estou embaixo, como fosse uma carreta passando. Como fosse um metrô, não tem aquele trem bala. Passou por mim assim, como fosse uma fumaça. E passou assim. Aí a voz... Senhor! A oração da igreja, só que tinha uma voz que falava. Era a voz do pastor Silas Malafaia. A fumaça tinha uma voz, a fumaça, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Esses malvados tomaram o poder desta nação. Eles não querem, Senhor, largar. Senhor, veja, Senhor, o que está acontecendo. Olha a guerra que está acontecendo. Senhor, entre na guerra, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, se levante. Era a voz do pastor Silas Malafaia, só que
era a voz dele com milhões e milhões de pessoas que estavam orando. E a voz dele que rigia e passou em forma de fumaça e foi lá no Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Eu não falei para você que todo o universo estava vindo? Os exércitos brigando e a voz deles ia lá também. Deus só que ia, só que é como se fosse dimensões, não chegava. A voz do universo chegava, Deus olhava você, até a voz do universo vinha todinho. Só que agora a voz da igreja chegou e foi atingindo o Espírito Santo, como se fosse perturbando o Espírito Santo. Foi perturbando, perturbando, perturbando. E Deus está aqui como se fosse assim. Tô de boa aqui, tô de boa aqui, né? Tô de boa. E a voz foi perturbando, perturbando, perturbando. Gente do céu, quando o Espírito Santo estava lá assim em cima de Natal, no Rio Grande do Norte, só vi na hora assim, ó. Onde é que estava o Espírito Santo? Explodiu. Bem! E na hora eu vi como fosse um sol. No que tipo um sol assim, quando eu olhei, minha visão disparou para dentro do sol. Minha visão disparou. Eu estava acima das nuvens. Não, acima das nuvens, abaixo das nuvens, tinha uma mão que me levava. O Espírito Santo estava uns 50 metros do chão e estava chegando lá em Natal. Aí explodiu o lugar onde estava. O Espírito Santo explodiu e minha visão disparou. No que a minha visão disparou, gente, na hora, eu vi um ser. Não tem o lugar que o Espírito Santo explodiu ali? Explodiu, foi uma explosão e virou uma bola de fogo, como fosse um sol. Quando eu olhei, minha visão disparou. Estava lá em Minas Gerais. E bem na minha frente está os 10% de Minas Gerais, que faz fronteira com a Bahia. Não esquece desses 10% não. O Espírito Santo está lá em Natal. Só que explodiu lá e virou uma bola de fogo. Quando eu olhei para dentro da bola de fogo, de lá de Minas Gerais, eu olhei para dentro de Natal, para o Rio Grande do Norte, e fez uma bola de fogo. E aí eu vi um ser, e vinha blindagem aqui, ó, ele estava dentro de uma bola de fogo, em volta de fogo, e vinha aqui, ó, uma blindagem aqui, no meio do fogo saiu uma blindagem, pá, pá, aparecia o braço assim, ó, daqui a pouco, do meio do fogo eu vi outro braço saindo assim, ó, e veio outra blindagem, a blindagem vinha do meio do fogo, uma armadura, pá, daqui a pouco foi envolvida pelo fogo de novo, daqui a pouco apareceu uma mão, e veio outra blindagem na mão, apareceu, aí foi em volta de fogo de novo, daqui a pouco apareceu outra mão e veio outra blindagem na mão, daqui a pouco foi envolvida pelo fogo, aí a perna, apareceu uma parte da perna e vinha uma blindagem do meio do fogo, pá, na perna, apareceu aqui o peitoral, daqui a pouco veio uma blindagem do meio do fogo assim, pá, e foi envolvida pelo fogo, apareceu no meio eu não podia olhar para a face, mas foi mostrado uma face, só que tudo em volta de fogo. E vi um capacete que cobriu aqui. E pá, 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 foi tudo sendo blindado aqui pela armadura. Gente, e eu estou aqui em cima da região, eu estou em cima de Minas Gerais. E eu estou olhando lá para Natal, então eu estou bem distante, como fosse assim, ó, não tem você, faz de conta que você está em cima do Brasil, e o Brasil está aparecendo para você em 3D, você está abaixo das nuvens, você está bem abaixo das nuvens, e você está, como fosse no meio ali, né, e você está em cima dos céus de Minas Gerais, e você está olhando para a região Nordeste, só que você está olhando no sentido lá para Natal, lá para Rio Grande do Norte. Gente, na mesma hora estourou de lá para cá como fosse um raio. Pei, não tem, eu falei para você, como fosse um sol, parecido um sol, uma gigantesca bola de fogo. Veio de lá para cá assim, ó, pá, em velocidade tremenda, como fosse um relâmpago. Pei, disparou. E eu tô vendo aquele relâmpago aqui. Deus pegou, queria que eu visse, então foi me discernido na hora. Eu vi tudo em fração de milésimo de segundo, porque o relâmpago era tão forte, só que Deus permitiu que eu visse, porque senão não tinha como eu falar isso aqui para você. E veio de lá para cá assim, ó, veio voando assim. É um relâmpago, não tem um raio que você vê, o raio quando ele estoura lá em cima, não vê um raio, porque você vê o começo dele e você vê o final dele. Só que eu vi o começo dele, saindo lá de Rio Grande do Norte, o começo, a viagem dele
viajando, eu estava acima, eu vi a viagem dele viajando pelo, beirando o Nordeste ali, no litoral. Daqui a pouco ele entrou para dentro da Bahia. No que ele entrou dentro da Bahia, ele começou a subir. Não tem aqueles 10% que eu falei para você, que faz fronteira entre Minas Gerais e Bahia, aquela região ali. Eu estou aqui dentro de Minas Gerais. E eu peguei, olhei bem para aquela região, nesses 10% que eu estou falando para você, que pega 10% de Minas Gerais aqui, que faz fronteira com o Nordeste, que ficou a terra devastada e vazia, e a parte da Bahia, aquela parte que faz fronteira com Minas Gerais. Quando chegou naquela parte ali, que eu estou bem próximo aqui, eu peguei, olhei para dentro da bola de fogo. A bola de fogo está vindo, eu olhei assim, né? A bola de fogo está vindo de baixo para cima aqui. Quando eu olhei para dentro da bola de fogo, ela estava em distante, está bem distante. A minha visão que era aguçada e conseguiu ver lá. Tá na fronteira entre os 10% ali de Minas Gerais e Bahia. Eu estou como se fosse no meio de Minas Gerais. Eu peguei, olhei e vi. Só que a bola de fogo era muito grande. Quando eu olhei para dentro da bola de fogo, gente, naqueles 10% ali, eu tô vendo, o evento foi naquele meio ali, gente. Aconteceu naquele meio que eu vou contar para você, naquele meio ali, entre Minas Gerais e Bahia. Na fronteira ali, pega, você tem que colocar assim, ó, Minas Gerais, um pedaço de Minas Gerais, 10% de Minas Gerais, e outro pedaço da Bahia, dentro da Bahia. Aconteceu o evento naquilo ali. Eu fui permitido olhar para dentro daquela bola, dentro daquela, tipo um sol, daqui a pouco eu vi, eu estava de cima assim, eu olhei, eu vi bem assim na hora, assim, dentro da bola de fogo, dentro do sol de fogo, o ser fez bem assim, ó. Tava só o fogo. Só que aí o ser aparecia dentro da bola de fogo. Eu vi que a cabeça dele assim, ó, pegou, fez assim, ó, levantou assim, ó. Olhou, não falei pra você que a guerra tava travada em cima aqui? Ele olhou assim, gente, ó. Que tá acontecendo aqui? Ele olhou pra cima, gente. Olhou pra cima. Tipo assim, na hora, quando ele olhou para cima, o que está acontecendo aqui? Na hora, pá! Foi discernido na hora assim, o Deus da guerra, como é que é? O Deus dos exércitos, e a terra da guerra conhece ele, o deserto conhece ele, a profundidade, a guerra. Gente, não tem um especialista em guerra, não estou falando para você que em exército, tropas de elite, soldado, não tem anjo príncipe. Não tem anjo de 2 asas, não tem anjo de 100 asas, não tem anjo de 200 asas. Pode ter arcanjo, pode ter príncipe, pode ter luz. Quem é o perito na guerra é o Deus dos exércitos. Ele é perito em guerra. Ele que é o Senhor da guerra. E o lugar da guerra conhece ele. Quando ele entrou, é como se fosse uma dimensão, quando ele olhou assim, o que está acontecendo aqui? Vou tomar cartas agora. Quando ele olhou assim, como fosse, parece que ele entrou na dimensão onde é que estava a guerra. Ele olhou assim, e o lugar todinho, oh meu Deus, eu sei. O lugar foi me discernido, não tem o deserto, não tem o lugar da guerra, tudo que você imagina da guerra. Olhou para Deus, meu Deus, é o Senhor, o lugar que é da guerra. O lugar, não estou falando os anjos guerreiros, não. Eu estou falando ali o lugar. O deserto. Não tem a guerra aqui, não tem a guerra que a terra fica toda queimada. O lugar todinho, a cor da guerra, tudo. Ai meu Deus, é o Senhor da guerra. É o Deus dos exércitos. Conhece ele, gente. Deus está acima de tudo. E ele pega e começou a subir. Ele veio lá para cá assim, ó. Aí tinha uma mão aqui me levando. Ele veio de lá para cá assim, em velocidade tremenda. Eu só estou falando aqui para você porque foi permitido, porque foi como fosse, foi maior do que um relâmpago, disparou. A velocidade disparou de lá de Natal. O Espírito Santo explodiu lá assim, e agora virou o Deus dos exércitos. No que ele subiu, ele veio assim, ó, pá, como fosse um relâmpago. Era um relâmpago, pá. Aí na frente tinha aquela bola de fogo, e ele levantou a cabeça assim, ó, e eu vi na hora. Assim, de fogo. Você não vê a face de Deus, não. Tinha fogo. Aí foi permitido para mim ver assim, que ele levantava a cabeça assim. O que é?
Falou desse jeito assim, ó, o que é que está acontecendo aqui? Levantou a cabeça para olhar o que estava acontecendo, porque o lugar da guerra é ele que manda. Gente, Deus é tremendo, gente. Deus é tremendo. Não brinca com Deus, não. Você está vendo esse pastor? Você sabe por que eu estou falando nele aqui? Sabe por quê? Você está achando que ele é o... Quem falou sobre ele foi o Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim que ele não foi covarde. Deus não tem prazer no covarde. Quer conquistar as coisas, quer crescer na presença do Senhor, não seja covarde não, viu? Deus não tem prazer no covarde não. Por causa que esse pastor não foi covarde. Deus cingiu ele. Deus já tinha chamada dele. Deus preparou ele, foi Deus que escolheu ele. Até essa palavra não covardia, foi Deus que preparou ele para tudo. Porque a glória pertence a Deus. Mas quem é o nome? Pastor e profeta que Deus levantou, Silas Malafaia. E foi Deus que falou. Ele, para esta nação, foi ter um propósito. Porque ele não foi covarde. Dos 4, ele é o menor na visão humana, mas diante de mim, ele é o maior. Preparei ele para esse tempo, porque ele não foi covarde, porque eu não tenho prazer no covarde. Está vendo aí, ouvindo aí? Liderança eclesiástica. E vale para tudo, só que eu estou falando aqui com a igreja, né? Não estou falando com coisa inferior, não, estou falando com a igreja. Coisa inferior eu vou falar mais para frente. Os covardes. Eu não posso falar covarde não, né? Mas beirou. Os inferiores. Daqui a pouco, no próximo vídeo eu vou falar pro... né? Por enquanto eu estou falando na igreja, no poder superior. Depois eu desço pro inferior. E aí... subiu, e no que ele está vindo lá para cá assim, ó, quando ele falou assim, o que está acontecendo bem naquela divisão entre Minas Gerais e Bahia, aquela parte que ficou devastada e vazia, o evento aconteceu bem ali, explodiu, quando eu olhei na hora, veio lá de Natal, aí quando chegou naquela divisão ali, foi na hora que eu olhei assim, o que está acontecendo aqui? E o lugar tudo conhece, aí na mesma hora falou assim, ó, na mesma hora foi discernido, na hora para mim assim, ó, o Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos, quando acontecer tudo isso, quando esse pastor e profeta Silas Malafaia colocar toda a igreja para orar, uma oração, eu não sei como é que vai ser isso, eu só sei que eu via que era ele que estava na frente. Gente, o Espírito Santo para esta nação, eu não falei para você que eu estava vendo o Espírito Santo? Eu não falei para você que deu aquela explosão? Gente, o Espírito Santo virou, gente. Eu não posso mais falar Espírito Santo agora. O Deus dos exércitos. E estava armado para a guerra. E ele veio de lá para cá assim, gente, ó. Ele veio assim, ó, gigantesco. Numa bola de fogo gigantesco. E veio de lá para cá assim, ó. E falou, o que está acontecendo? Ia passar pela direita minha aqui. E os exércitos da Guiana Francesa estavam vindo, uma parte... fazia aquela proteção, né, da Guiana Francesa, passava pela região amazônica, pelo Nordeste, e morria lá na região, lá como é que fala? Passava pelo Nordeste todinho, pela Bahia ali, cobria 10% de Minas Gerais, fronteira com Goiás e Minas Gerais ali, e depois circunvizinhava toda São Paulo, pelo Paraná. Fazia aquela proteção de tropa ali das forças das trevas. Só que tinha outra tropa que vinha, na abertura de 200 quilômetros, que vinha dos exércitos das potestades do ar, de todas as nações, da potestade do ar das trevas. E vinham e passavam pelo interior do Brasil, bem no interior, e faziam 200 quilômetros de largura,
e chegava até na região ali do Paraná, bem a fundo. As forças das trevas estavam aqui na frente, né? Lutando contra os anjos de Deus que vinham de lá para cá. Aí, essa outra força de 200 quilômetros chegava bem no fundo assim, fazia uma fileira gigantesca e depois se colocava em ordem de batalha com cavalos e tudo mais e via de uma vez assim, se chocava contra a gigantesca placa tectônica. No que ela batia aqui, nas forças das trevas também, a gigantesca placa tectônica fazia assim, ó. Sabe? E vinham mais e faziam a mesma coisa. E vinha exército potestade do ar de todas as nações. Príncipe das trevas que governavam os ares. Deslocavam forças para lá para dar apoio para os exércitos das trevas que lutavam contra os exércitos de Deus. Nos ares, falando em anjos. E aí, a mão está aqui me levando. A mão era um anjo, né? A mão estava aqui. Moço, veio aquela gigantesca labareda de fogo aqui e o Deus dos exércitos estava dentro, todo coberto por fogo. Na mesma hora veio uma língua de fogo assim, pegou eu e o anjo, veio uma língua, a gigantesca labareda de fogo e, no meio, e na frente estava como se fosse um sol, aquela labareda de fogo passou assim, subindo para a guerra. E numa ira tremenda. E foi subindo assim, e na mesma hora, passou como um relâmpago, assim, pá! Só que na mesma hora veio como se fosse uma língua de fogo assim, pegou eu e o anjo, pegou eu e a mão, foi pá! Pegou nós dois, eu escutei até o grito, o anjo, e eu, meu Deus do céu, e a língua de fogo, pá! Gente, pegou eu, o anjo que me levava, a labareda de fogo está aqui, indo sentido a Guiana Francesa, na fronteira, onde é que estava, daqui para cá estava a placa tectônica, aqui para cá estava entrando os 200 quilômetros de exército das trevas que vinha das nações inteiras passar pela Guiana Francesa. O Deus dos exércitos estava indo de encontro no meio aqui, ia ficar bem no meio as duas forças. E eu olhava aqui, eu olhava para a gigantesca labareda de fogo, de vez em quando aparecia partes do corpo do Deus dos exércitos. Eu via que a blindagem aqui, a mão, daqui a pouco eu via um pedaço da face aqui, todo em volta de fogo. Só que tinha um fogo gigantesco que cobria. E eu, meu Deus, só que eu tinha que olhar, gente, quando Deus se transforma no Deus dos exércitos. Gente do céu, eu estou vendo aquilo aqui, a coisa ela é tão séria, é para a guerra. Só que eu, meu Deus, eu vou tirar, só que você não pode fazer assim. Se Deus quer que você olhe, você tem que olhar. E eu, ai meu Deus do céu. O anjo que estava comigo, que estava me levando, até o anjo, nós dois, eu vi aquele brado, o anjo estava me levando até ele, e eu, ai meu Deus do céu. Olhando para que gigantesca labareda, de vez em quando aparecia o braço assim, ó, o fogo, o bração assim, todo blindado para a guerra, aparecia a perna, de vez em quando aparecia. E eu, eu pegava assim, vou tirar, não tem esse negócio não, gente. Não tem esse negócio, você falar assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não. Se é para você ver, você tem que ver. E eu não queria ver não, porque a coisa estava... meu Deus do céu, é para ver. E Deus ia tomar cartas. E parecia até que eu ia estourar. Até mesmo na ira, quando Deus dos exércitos, ele está irado, a ira dele... Ele controla a ira dele, senão estoura tudo. Você pensa que tudo vai acabar. Eu não estava vendo a guerra, não estava vendo tudo. Quando eu vi, e olha que não era grande mais não, que tinha um tamanho, né? Só que quando Deus dos exércitos entra em ação, eu vi aquela coisa tremenda, aquela glória, o gigantão, né? E como fosse um sol, e dentro disso um ser, era o Deus dos exércitos. Quando o Deus dos exércitos se arma e entra na batalha, você pensa assim, agora vai ter uma luta, agora vai ser isso aqui. Você sabe quando a labareda de fogo me pegou, eu e o anjo, a mão, me pegou nós dois, quando viu quando olhou, e tinha que olhar para lá,
para o Deus dos exércitos, só que você vê somente fogo e fogo, daqui a pouco aparecia um pedaço da mão, o braço assim, no meio do fogo. Era Deus, só que estava dentro do fogo. Só que eu olhava e eu, meu Deus do céu, é porque quando Deus ele vai entrar em ação, quando ele se transforma no Deus dos exércitos, você pensa, vai entrar em guerra agora, gente, parece que o mundo todo vai acabar, tudo vai desaparecer. Vou pisar aqui, não vai sobrar em ninguém. Você pensa, ai meu Deus do céu, e tá, aquela coisa. O tempo, você sabe o que foi de me discernir na hora? Quando Deus dos exércitos ele se arma para a guerra, o pessoal Deus estava de boa lá. Aí estava tendo guerra, mas a oração da igreja foi lá, a oração da igreja prevaleceu e tirou Deus da atenção dele lá, e ele pegou e veio e falou assim, tirar da minha tranquilidade aqui, o que está acontecendo com a minha igreja aqui? O que é que está acontecendo? Eu quero saber. Foi me discernido. Eu estou falando para você aqui que foi me discernido. Eu tenho que falar para você aqui. Aqui não tem moleque aqui não. Está acontecendo coisa aqui nessa nação, está atingindo a minha igreja. Eu quero tomar cartas aqui, que eu vou agora, sabe? Me falaram lá, agora eu vou tomar conhecimento agora que está acontecendo aqui. Quem que é o cara aqui? Quem que é o valente aqui? Quem que é o toro aqui dessa região aqui? Vamos ver agora, desse jeito aqui que foi definido para mim. Quero ver quem que é o cara aqui, gente. Gente, Deus não dá, Deus não tem o Deus dos exércitos. Quando o Deus dos exércitos ele entra em ação, ele quer saber quem que é o tora, quem que é o cara do pedaço. E ele corre para cima, gente. Ninguém brinca com Deus não, gente. Deus dos exércitos. A partir de agora, o que eu vou falar para você é no Deus dos exércitos. Eu não posso mais falar isso para esta nação. Quando esse pastor orar e pedir toda a igreja para orar, quando Deus começar a agir dessa maneira que eu falei para você agora, que ele vai se apresentar como o Deus dos exércitos, gente do céu, o nome dele não vai ser mais Espírito Santo não. Quando tudo começar a acontecer nessa nação, o nome do Espírito Santo será para esta nação o Deus dos exércitos. E ele foi lá na região de fronteira Brasil e Guiana Francesa, bem na fronteira, próximo da fronteira. Ele ia ficar bem aqui, ó, no paredão, tem o paredão da placa tectônica, ele fica naquela região de fronteira. Você olhasse aqui para frente, você via a gigantesca placa tectônica. É um exército, o exército das trevas gigantesco. E da Guiana Francesa, e até passava pelo Nordeste, passava pela região amazônica ali, entrava para dentro do Nordeste e ia até lá no Paraná, e fazia aquela proteção para as forças de Deus não passarem não atravessarem. E essa proteção aqui fazia a proteção para as forças das trevas entrarem em 200 quilômetros ali que estava aberto. Era por isso que essa força aqui das forças das trevas chegava até ali na Guiana Francesa. As forças das trevas protegiam a fronteira ali entre Guiana Francesa e Suriname, aquela fronteira ali de 200 quilômetros, para entrar para dentro do Brasil. Entrava naquela região ali do Suriname, 200 quilômetros para dentro da Guiana Francesa, entrava os exércitos das potestades do ar, deslocados de várias partes das nações, do ar, estou falando de anjos de guerra, de príncipe das trevas que governam as nações desde os ares. Anjos, príncipes, dragões, serpentes. E eles entravam ali, ó, 200 quilômetros só de largura. Eles iam no interior do Brasil, faziam estira, depois vinham e se chocavam contra as forças das trevas. Eles batiam assim nas forças das trevas, empurravam elas, e aí empurrava mais para frente contra os anjos de Deus. Só que os anjos de Deus estavam vindo e prevalecendo. Só que era muito exército das trevas. E Deus ia chegar bem na fronteira ali, por trás, e chegar bem no meio.
por trás de Deus aqui, por trás do Deus dos exércitos, ia passar as forças das trevas que entravam por dentro pela Guiana Francesa. 200 quilômetros de exército ia passar nas costas de Deus. Nós ia na fronteira, os 200 quilômetros estavam vindo, nós ia ficar bem naquele meio ali. E na frente aqui, uma gigantesca placa tectônica, exército em cima de exército, anjo em cima de anjo, e fazia da Guiana, aquela barreira da Guiana Francesa, Nordeste, até chegar no Paraná. Todo esse exército protegia todo o sul, protegia o centro-oeste e o sul. Eram os exércitos das trevas, exército das trevas dos ares e terrestre também. E Deus ia chegar bem naquele lugar, bem na fronteira. Você vai ver a coisa tremenda. Agora eu terminei. Isso aqui eu falei 3 vezes. Eu senti de Deus de falar 3 vezes. Isso aqui foi Deus que me falou. Vai lá e fala a 3ª vez. Um abraço para vocês. O próximo agora vai ser o final. Um abraço. Fica com Deus.